Bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa mesmo estar nessa manhã habitando em nosso coração, porque só o Espírito Santo de Deus que pode nos dar a plena revelação de quem Deus é, aquilo que Ele pode fazer por nós e aquilo que nós precisamos fazer por Ele, não é verdade? Hoje eu quero começar o nosso estudo, antes de entrar em Atos 16, declarando o que está escrito ali em Provérbios 13, no versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Amados, tenha disciplina em buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida, ela é saúde para nós. E é através dela que nós vamos vencer as dificuldades desse mundo tão mal, diante de tantas frustrações, diante de tantos problemas. A palavra é o caminho, tá bom? Vamos lá, Atos 16. Aqui nós vamos começar a ver a respeito da segunda viagem missionária de Paulo, né? E Paulo, ele tendo escolhido a Silas, ele partiu ali encomendado pelos irmãos, né? A graça de Deus. E ele passou ali pela Síria, pela Cilícia, confirmando aquelas igrejas, aqueles homens que já tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo. E quando ele chegou ali a Derbe, Listra, ele encontrou um certo discípulo por nome Timóteo. Esse Timóteo nós realmente vamos ver no decorrer aqui que ele foi um discípulo fiel de Paulo. Paulo até escreveu, né, 2 cartas para ele, porque esse Timóteo ele foi levantado como um pastor mesmo da igreja em Éfeso. E aqui fala que Timóteo, ele dava um bom testemunho diante dos irmãos. Ah, amados, como precisamos, sabe, nos esforçar para dar um bom testemunho diante dos irmãos. Muitas pessoas falam, eu não estou nem aí para o que os outros pensam ou deixam de pensar. Essa declaração, ela precisa de um equilíbrio, nós precisamos sim, sabe, nos esforçar para falar como Paulo declarava assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso nós precisamos nos esforçar, não para agradar as pessoas, para buscar ao Senhor, viver de acordo com a vontade dEle, porque isto é o nosso bom testemunho, é quando o próprio Espírito Santo de Deus habita em nós. E aqui fala que eles desceram nas igrejas, né, confirmando mesmo na fé e declarando aquilo que foi resolvido ali no Concílio de Jerusalém, né, a respeito de que as pessoas realmente não precisavam circuncidar. Inclusive ele fez isso aqui com Timóteo por causa dos judeus, para não causar escândalo nas pessoas. Mas a única coisa que eles precisavam para serem salvos era acreditar em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Amados, a ação do Espírito Santo nesse capítulo é tremenda, porque fala aqui que Paulo, ele ia para uma região e o Espírito Santo de Deus não deixou ele ir. O Espírito Santo de Deus, ele simplesmente direcionou ele para outra direção. Como precisamos ouvir esse Espírito Santo de Deus. E quando ele obedeceu à voz do Espírito Santo de Deus, ele teve uma visão para o lugar que ele deveria ir. E Paulo partiu ali, né, para a região da Macedônia. E ali é na cidade de Filipos que Paulo se encontra, aqui em Atos 16. Essa cidade de Filipos é a primeira cidade, né, desta parte da Macedônia, que era uma colônia, e ali era uma cidade que não tinha sinagoga. Então eles procuravam um lugar para orar, um lugar para falar com as pessoas. E eles encontraram ali uma mulher de nome Lídia. Essa mulher, gente, essa Lídia, ela era vendedora de púrpura e ela servia a Deus. E olha que tremendo que fala aqui no versículo 14, que o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amados, olha que tremendo. Isso aqui nos dá uma direção de como orar pelas pessoas. Você pode orar assim: Senhor, abre o coração do meu pai para que ele possa entender as palavras do Senhor. Abre o coração da minha mãe, do meu marido, da minha esposa. É o Senhor que abre os nossos corações para compreender a verdade. Amados, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. E quando nós buscamos a presença do Senhor, buscamos fazer as coisas de acordo com a vontade dele, o Senhor abre o coração das pessoas. Quando ele vê a motivação em nós correta de verdadeiramente pregar o Senhor. E aqui nesse capítulo encontramos também a respeito de uma mulher que ela tinha um espírito de adivinhação e os donos dela ganhavam dinheiro com isso, mas os apóstolos repreenderam aquele espírito imundo.
Quantas pessoas hoje continuam usando essa prática através de espíritos malignos para ganharem dinheiro, mas usando muitas vezes o nome mesmo do próprio diabo. Amados, a palavra de Deus, ela limpa o nosso coração e ela traz a verdade que nós precisamos saber para não desviarmos dos caminhos do Senhor. E quando Paulo expulsa ali aquele espírito imundo, a palavra de Deus fala que aqueles homens ficaram revoltados. Por quê? Porque eles perderam a fonte de ganho dele. E o que aconteceu? Aqueles homens ali, gente, Paulo e Silas, eles foram açoitados e foram muito açoitados, sabe? Meu Deus, esses homens aqui foram tão machucados e eles foram presos no cárcere, com até mesmo nos pés deles, gente, tinha tronco. Gente, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Queridos, eles estavam machucados, muito machucados. Lá pra frente a gente vê que quando o carcereiro teve a experiência com Deus através deles, o carcereiro, a primeira coisa que ele fez foi limpar as feridas deles. Eles apanharam sem roupa, eles foram muito machucados. E eu fico pensando ali à meia-noite, né, devia estar no ápice da dor. Aqueles homens conseguiam louvar ao Senhor. Amados, esse é o verdadeiro louvor, é o louvor que não vem de uma carne, mas é o louvor de lábios que confessam aquilo que Deus é o sacrifício vivo do louvor. O Senhor procura em nós isso, que nós possamos louvá-lo, não com nossa carne, mas que nós possamos louvá-lo com o nosso espírito, quando as coisas ainda, sabe, não estão bem, mas nós conseguimos mesmo louvar ao Senhor. Queridos, esse capítulo, Paulo e Silas, é um exemplo para nós. É um exemplo para nós. É um exemplo para nós. Você precisa aprender a louvar ao Senhor com seu espírito. Isso significa que, independente das circunstâncias que estão acontecendo na sua vida, o Senhor é digno de ser louvado. E eu acho tão tremendo que o louvor deles não abriu somente as cadeias deles, mas todos foram soltos, todos. E a conversão ali do carcereiro veio de uma maneira totalmente sobrenatural. O carcereiro entendeu ali que verdadeiramente o Senhor era com eles. E aquele carcereiro pergunta para Paulo: Paulo, o que eu preciso fazer para me salvar, Paulo? Porque ele tinha visto os sinais, os prodígios e as maravilhas. E Paulo fala: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa, e todos eles foram batizados. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E depois, no outro dia, os magistrados mandaram simplesmente soltar eles, mas Paulo ficou assim, né? Ele literalmente, porque, gente, a verdade, ser crente não é ser bobo. E quando Paulo ficou sabendo, ele falou: não, nada disso. Nós somos cidadãos romanos. Eles precisam vir aqui nos pedir desculpa, porque nós fomos açoitados sem causa, sem motivo. E aqueles homens temeram quando eles falaram isso. E eles foram lá, se desculparam, soltaram eles e pediram que eles foram para fora da cidade. Amados, todas essas ações aqui são ações totalmente direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. E quando Paulo aqui saiu da prisão, para onde que ele foi? Para a casa daquela mulher que o Senhor tinha aberto o coração dela, que era a casa de Lídia. E ali, quando ele encontrou com os irmãos, machucado, tendo passado por uma situação tão difícil, eles confortaram os irmãos e depois partiram. Somente quando somos usados pelo Espírito Santo de Deus é que continuamos a fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela é feita em espírito, Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para continuar realmente lendo essa palavra, porque quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, que o Senhor nos permita estarmos juntos aqui amanhã para continuar caminhando em Atos 17. E não se esqueça, o Senhor está conosco todos os dias. Deus te abençoe.